Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? Para nós é uma alegria recebê-los aqui, estamos felizes com Jesus por essa graça, esperamos que não seja apenas essa vez, todos vocês estão mais do que convidados a estarem conosco novamente, amém? Ao longo da nossa conferência e também após isso. Eu gostaria de louvar a Deus pela vida de todos os nossos convidados, fazer menção também do nosso amigo, pastor missionário Peter Ikechukwu. Também gostaria de introduzir pastor Martins da Nigéria, vão ministrar também na nossa conferência. Quero fazer menção do Valdson, que está conosco, também nosso amigo de longa data, amém? Veio lá do estado de Goiás para estar conosco, é um privilégio lhe receber, amém? É um privilégio receber vocês, meus amigos, amém? Já está conosco o pastor Hernandes, pastor Edmarcos, em tempo oportuno, vai introduzi-lo no momento da palavra, amém, pastor? Muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria apenas de agradecer a vocês, amém? A casa é de vocês, a casa é do Senhor, mas vocês têm liberdade, e abra a sua boca e glorifique ao Senhor, adore ao Senhor. Eu estou sentindo vocês um pouco assim estranhos, né, com o ambiente, talvez é o primeiro culto, mas normalmente vocês dão mais glória a Deus, então fica à vontade, viu? Pode dar glória a Deus, aleluia, levantar a mão, bater palma, esse é o nosso estilo, amém, meus irmãos? Sintam-se à vontade em nome de Jesus. O pastor Hernandes, irmãos, dispensa comentário, primeiro por tudo aquilo que Deus tem operado através da vida do servo dele, e pela vida por si só, o seu testemunho, a sua maneira de ser, tem testemunhado. Ele é pastor da igreja presbiteriana, então desde já a direção do culto, da palavra, está com o senhor, pastor, ok? O senhor, a partir desse momento, é o pastor aqui dessa igreja, viu? O senhor faz o que o senhor achar por bem. Obrigado. Muito obrigado, pastor querido, pela sua bondade. Irmãos amados, que privilégio estar com vocês. Queiram se assentar, por favor. Antes de ler o texto bíblico para a nossa meditação, eu gostaria de trazer à memória esclarecida de vocês 3 episódios na vida de Jacó, a propósito da inauguração desse espaço como lugar de culto a Deus. Jacó saiu de casa, a gente pensa inicialmente que ele era um jovem, ou quase um adolescente, quando mentiu para o pai, quando enganou o pai e traiu seu irmão Esaú. Mas Jacó tinha naquela época 77 anos. E ao sair de casa, fugido, ele tem a primeira experiência em Betel. E Betel chama-se Casa de Deus. E a nossa oração é que esse local seja Betel. Que nesse local os céus se abram, que nesse local promessas de Deus sejam ouvidas, que nesse local as pessoas tenham plena consciência de que Deus está neste lugar. 20 anos depois, Jacó, com 97 anos, tem a sua experiência de verdadeira conversão, no Val de Jaboque, e ele batizou aquele local de Peniel, porque Elias disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. A minha oração é que esse local não seja apenas Betel, mas também Peniel, onde as pessoas possam ver Deus face a face e possam ser salvas. Que aqui seja um lugar de salvação, que aqui seja um lugar de verdadeiro encontro com Deus. Mas os anos se passaram, e Jacó teve um momento muito difícil na família, de vergonha, de dor. Sua filha foi desonrada, seus filhos cometeram uma chacina. Jacó estava com muito medo, e Deus disse para ele: suba para Betel. E quando ele subiu para Betel, Deus pôs temor no coração dos inimigos, e ele levantou um altar a Deus, e deu o nome àquele altar de El Betel, o Deus da casa de Deus. E aquele lugar foi um lugar de restauração, de recomeço. E a minha oração é que esse local não seja apenas Betel,
lugar onde Deus aparece e faz promessas. Que esse local não seja apenas Peniel, lugar onde as pessoas sejam salvas, mas que também esse local seja El Betel, lugar onde as pessoas sejam restauradas e pessoas possam recomeçar uma nova caminhada com Deus. Diante disso, peço que vocês abram a Bíblia comigo em Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Eu estou com a versão atualizada, portanto, os irmãos me acompanhem em silêncio na leitura e peço que após a leitura não fechem mais sua Bíblia para acompanhar comigo essa exposição. Está escrito o seguinte: dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prender Jesus à traição para o matá-lo depois da festa. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado o que ela fez para testemunho ou para memória sua. Amém. Irmãos amados, o contexto desta passagem está meridianamente claro. Trata-se de 2 dias antes da Páscoa. E somos informados que as autoridades de Jerusalém, os principais sacerdotes e os escribas, estavam tramando, arquitetando a prisão de Jesus, por traição, com o propósito de matá-lo depois da festa, quando o povo já tinha ido embora. Nessa ocasião, festa da Páscoa, a população de Jerusalém quintuplicava. Havia um rebuliço muito grande na cidade. E, portanto, eles queriam que a multidão saísse de Jerusalém para não ter tanta notoriedade na forma que eles queriam matar Jesus. Mas é curioso que Mateus, que relata também este episódio, nos ensina que foi Jesus quem disse para os seus discípulos, 2 dias antes da Páscoa, que ele estava para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, para ser preso e ser crucificado. E aí você chega à seguinte conclusão: quando os homens imaginam, pensam que eles estão no controle da situação, que eles são os protagonistas da ação, na verdade eles estão apenas cumprindo um plano já estabelecido por Deus. Quem tem as rédeas da história nas mãos não são os homens, é Deus. Quem dirige a história é o próprio Deus. É curioso que enquanto as autoridades religiosas de Jerusalém planejam matar Jesus, pertinho dali, 10 quilômetros dali, na aldeia de Betânia, uma família prepara uma festa para Jesus, um jantar para Jesus. Isso é intrigante porque ainda hoje Jesus desperta sentimentos tão diferentes. Ele é amado por uns e odiado por outros. Ele é adorado por uns e rejeitado por outros. Mas é curioso que esse jantar em Betânia acontece na casa de um homem que a Bíblia chama de Simão. E a Bíblia não dá o sobrenome dele, mas dá um apelido para ele, dá um adjetivo para caracterizá-lo, Simão o leproso. Isso é muito curioso, porque a pergunta que você poderia fazer é esta: esse homem ainda era leproso? E a resposta óbvia é claro que não.
Porque se fosse leproso, não podia ficar em casa. Se fosse leproso, não podia receber ninguém. Mas por que então o evangelista Marcos não diz que o jantar aconteceu na casa de Simão, o ex-leproso? Mas diz que o jantar aconteceu na casa de Simão, o leproso. Se ele não era mais leproso. É claro que para nos alertar de um grande perigo. Qual o perigo? O perigo de rotular pessoas. O perigo de carimbar gente. O perigo de marcar as pessoas com rótulos. Porque rótulo passa. O doente está curado. O perdido foi encontrado. O cativo foi liberto. Mas o rótulo fica. Então, por favor, não carimbe gente, não rotule gente. Vale ainda destacar que nesse jantar, quem se destaca é uma mulher. Vocês sabem que esse texto está presente nos 4 evangelhos. Em Mateus 26, em Marcos 14, em Lucas 22 e em João 12. Nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, essa mulher não tem nome, ela é incógnita, nós não sabemos quem ela é. O nome dela não é mencionado. Mas em João 12 nós sabemos que esta mulher é Maria, irmã de Marta e Lázaro. E talvez Maria seja uma das figuras mais bonitas da Bíblia no que tange a sua biografia, embora curta, mas tão significativa, porque nas 3 vezes que ela aparece nos evangelhos, ela aparece aos pés de Jesus. A primeira vez em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender. A melhor academia que existe no mundo é aos pés de Jesus. A segunda vez que essa mulher aparece na Bíblia é em João 11. Mais uma vez ela está aos pés de Jesus, agora chorando. Porque não tem uma fonte maior de consolo no mundo do que aos pés de Jesus. Mas a terceira vez que essa mulher aparece na Bíblia é aqui nesse texto e nos seus correlatos. E mais uma vez ela está aos pés de Jesus, agora para agradecer. Agradecer o quê? Certamente o maior milagre público de Jesus, a ressurreição de seu irmão Lázaro, que está à mesa com Jesus nesse jantar. Hoje nós estamos aqui com um sentimento de gratidão, como muito bem disse o pastor. Em tempos de pandemia, quando tantos recuaram, quando tantos se intimidaram, quando alguns até fecharam as portas da igreja, esta igreja, pela graça de Deus, avançou. Esta igreja, pela graça de Deus, sonhou. Esta igreja, pela graça de Deus, creu. E se cremos, vemos a glória de Deus. A crise nunca fez a igreja recuar. Nem a pobreza, nem a perseguição, nem a doença, nem mesmo o martírio, nem mesmo o sangue dos mártires. A igreja avança, porque quem conduz a igreja é Deus, e quem é o protetor da igreja é o Salvador da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Mas irmãos, eu quero então agora acompanhar com você esse episódio, na casa de Simão leproso, nesse gesto de gratidão. Diz a Bíblia que Maria pega um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental, de cor rosa, branco-rosa, e ela vem carregando esse vaso, e dentro desse vaso tem um perfume, que Marcos chama de preciosíssimo. E esse perfume é feito de uma essência, chamada nardo. E Marcos diz que essa essência não é híbrida, não é misturada, é nardo puro. Somos informados, por meio de Mateus, que esse vaso está cheio. E João nos informa que dentro desse vaso que está cheio, tem uma libra de perfume. Bom, libra não é uma palavra muito comum no nosso vocabulário, muito mais no vocabulário americano, né? Eles usam libra lá e nós usamos litro aqui. O que é uma libra? 1 litro tem 2,2 libras. Portanto, esse vaso não era um vaso grande, não, era um vaso pequenininho. Era ornamental. Que tinha dentro desse vaso que estava cheio, em torno de meio litro.
meio litro, meio quilo de perfume. E diz a Bíblia que Maria, então, enquanto Jesus está à mesa, na casa de Simão, Marta está servindo, o Lázaro recém-ressuscitado está à mesa, Maria vem com esse vaso, e quando ela se posta perto de Jesus, atrás de Jesus, ela quebra o vaso, e derrama todo esse perfume sobre a cabeça de Jesus. Esse perfume escorre pelo corpo de Jesus. Diz Mateus que o perfume encheu toda a casa. E esse perfume chega aos pés de Jesus. E ela então enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E imediatamente os discípulos de Jesus ficam revoltados com ela e dizem assim: para que esse desperdício de bálsamo? Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuraram contra ela. E Jesus diz: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre estendes convosco, e sempre podeis fazer bem a eles, quando quiserem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura, e em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Aqui então, eu gostaria de extrair 8 princípios que Maria nos ensina nesse tributo de gratidão. Com a sua Bíblia aberta comigo no texto, eu peço que você confira. Primeiro princípio que eu aprendo com Maria é o que está no versículo 8, a parte A. Ela fez o que pôde. Você pode repetir essa frase comigo? Ela fez o que pôde. Então eu faço agora uma pergunta a você. Você tem feito para Jesus o que você pode? Porque às vezes nós fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes nós fazemos para Jesus, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes nós fazemos até relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não com a motivação certa. Pois Maria fez o que pôde. Às vezes nós fazemos, irmãos, o que podemos assim, olha, bom, até aí eu posso, mas eu não vou mais além. Hoje o pastor estava me contando de que nesses 45 dias que vocês começaram essa obra aqui, gente trabalhando aqui das 6:30 da manhã, 7 horas da manhã, até meia-noite, alguns saindo daqui de madrugada. Se você fosse olhar talvez o limite do seu corpo, não, eu vou até agora, eu vou até 5 horas da tarde, agora tem que descansar. O que você tem feito para Jesus? Você tem feito o que pode? Deixa eu lhe contar um fato. No dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã, na Alemanha, Ludwig van Zinzendorf começa uma reunião de oração, dando início ao movimento dos morávios. Aquela reunião de oração durou 100 anos, literalmente 24 horas por dia, desencadeando na Alemanha um grande movimento de avivamento e obra missionária. Para vocês terem uma ideia, cada 19 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha, e eles eram pobres. Alguns deles, não tendo dinheiro para enviar para a obra missionária, se vendiam como escravos, para comprar uma passagem de ida, para ficar o resto da vida entre os povos mais longínquos da terra, para levar a eles o evangelho de Jesus Cristo. Quando eu escuto um testemunho desse, eu pergunto a mim, meu Deus, e eu? Estou fazendo o que eu posso para Jesus? Pois Maria fez o que pôde. Segundo lugar, meus irmãos, segundo princípio, versículo 3, olha comigo. Maria fez o seu melhor. Vamos entender isso aqui. Esse perfume que Maria está trazendo nesse vaso de alabastro, não se encontrava numa loja de perfumaria. Em Israel não tinha essa essência chamada de nardo. Essa essência era raríssima e era caríssima, só era encontrada na época nas cordilheiras do Himalaia, de um arbusto seco moído e transportado em lombos de camelos. Não só era preciosíssimo, mas para vocês terem uma ideia, quem avalia o perfume é Judas Iscariotes, que era tesoureiro, tinha noção de dinheiro, acompanhado dos seus pares, os discípulos. Avaliaram o perfume em mais de 300 denários. Bom, então vamos chegar para fazer o cálculo agora. Se tinha dentro daquele vaso pouco mais de
pouco menos de meio litro de perfume, e era mais de 300 denários, eu estou dizendo que cada grama do perfume custava 1 denário. O que era 1 denário? Um dia de serviço. Já imaginou, o senhor trabalha um dia inteiro, para o final do dia comprar uma gota de perfume? 1 grama de perfume? Aquele perfume era resultado de exatamente, literalmente, 1 ano de serviço. Agora Maria pega esse perfume, esse vaso cheio, e ela não abre o vaso, ela quebra o vaso. Por que ela quebra o vaso? Porque ela está dizendo o seguinte: eu não quero que sobre nenhuma gota, tudo que eu tenho eu quero colocar a serviço de Jesus. Pense comigo agora, você e eu gostamos de perfume, todos nós gostamos, a não ser que você tenha uma alergia e não possa usar, mas todos nós gostamos de perfume. Quando você compra um bom perfume, como é que você usa? Só um pouquinho, né, não? Em ocasiões até especiais. Então Maria, ela toma uma atitude de colocar tudo, o melhor que ela tem, a serviço de Jesus. Você tem dado o seu melhor para Jesus? Pastor, eu estava em Portugal há 3 anos pregando, lá em Porto, e fui fazer uma visita a Águeda, uma cidadezinha próxima de Coimbra. Viajando, vi caravanas a pé, andando no asfalto. E eu fiquei intrigado com aquilo, e perguntei: o que essas pessoas estão fazendo? Me responderam assim: elas estão indo a Fátima pagar promessas. E eu perguntei: mas a quantos quilômetros elas estão andando a pé? A mais de 300 quilômetros. Sabe o que eu pensei? Quantas vezes tem crente que diz assim: hoje está chovendo, não vou não. Está calor demais, hoje não dá para ir não. Aí se surge qualquer outra agenda, não dá hoje. Às vezes mora no bairro da igreja, tem metrô, tem ônibus, tem táxi, tem Uber, tem carro, tem facilidade. Quantas vezes as pessoas que não têm o conhecimento de Deus que nós temos, não servem ao Deus que nós servimos, e são mais zelosas em servir aos seus deuses, do que nós em servirmos ao Deus da nossa vida. Maria fez o seu melhor. Mas em terceiro lugar, volte os olhos ao verso 3 ainda. Maria fez não só o que pôde, não só o seu melhor, mas ela fez também sacrificialmente. Pense comigo nessa cena, irmãos. Você talvez esteja perguntando: eu só não estou entendendo uma coisa, como é que uma moça pobre, de uma família pobre, de uma aldeia pobre, gasta tanto dinheiro num frasco de perfume? Nenhum de nós aqui, por ganhar menos ou mais, ousaria gastar 1 ano de trabalho num vidro de perfume. Ninguém faz isso. Para você entender isso, você tem que entender a cultura judaica. Na cultura judaica, quando uma menina saía da fase de menina para moça, isso acontecia por volta dos 12, 13 anos, na época, ela começava a juntar suas economias para comprar esse perfume, gota a gota, grama a grama, ainda condicionando esse perfume num vaso de pedra, para o dia mais sonhado e esperado da sua vida, o dia do seu casamento, o dia das suas núpcias. Pois Maria pega aquilo que tem mais valor para ela, aquilo que tem mais significado para ela, aquilo que é mais caro para ela, aquilo que representava o dia mais desejado da sua história, e coloca tudo isso a serviço de Jesus, fazendo um gesto e uma dádiva sacrificial. A pergunta que eu faço a você nesta noite é esta: o que é que você está fazendo hoje para Jesus, que possa receber o selo de sacrificial? Porque a gente faz às vezes o que dá para fazer, ou às vezes a gente dá o que é sobra, o que não faz falta, o que não tem significado mais para nós, o que não vai causar nenhuma dificuldade para nós. Pois Maria não só deu o melhor, mas fez isso de forma sacrificial. O pastor falou agora há pouco de ofertas. E sabe, pastor, é uma das coisas que eu tenho ouvido Brasil afora, que as igrejas
que ensina o povo de Deus cresceram nessa crise. Cresceram financeiramente, cresceram numericamente. E mais, o povo de Deus tem a experiência de fazer a obra até de forma sacrificial. E eu queria hoje ilustrar para você de maneira muito simples mesmo, para você entender o que é uma oferta sacrificial. Eu li um livro recentemente, e esse livro ainda não foi vertido para o português, sobre generosidade. E o autor foi muito feliz, pensei eu, sobre ilustrar o que é generosidade. Ele diz o seguinte: você quer entender generosidade? Você quer entender o que é uma oferta sacrificial? Compre um vaso de vidro transparente. Se você é mais requintado, pode ser cristal, não tem problema, desde que seja transparente. Bote na sua sala. Só que você não vai botar flor, não, você vai botar terra nesse vaso. Todo dia você passa lá na sala, olha para o vaso, tem terra, só terra. Para lembrar você duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Vai voltar para o pó. Do pó que você veio, quanto você trouxe? Nada. Para o pó, para onde você vai, quanto você vai levar? Também nada. Então, você não é dono de nada. Você é apenas mordomo do dono. Bom, o grande problema que você e eu temos para sermos generosos é a síndrome de dono. Se é meu, então é meu, para o meu deleite, para o meu prazer. Agora, se eu entender que o dono é outro, e que o dono é generoso, e que a única maneira de um mordomo ser fiel com o que é do dono, é ser generoso com o que é do dono, então eu não vou ter dificuldade mais de ser generoso, pois Maria nos ensina generosidade. Agora, a Bíblia diz o seguinte, que a alma generosa prosperará, mas quem retém mais do que é justo, é pura perda. Vaza entre os dedos. Eu estive há 3 anos na Paraíba, num congresso da Juvep, e o pastor missionário Sérgio me contou uma experiência muito marcante, que eu já conhecia em parte, que aconteceu no interior da Paraíba. Uma igreja batista missionária, em 2002, o pastor chegou para a igreja, no culto da noite, do domingo, e disse: meus irmãos, eu preciso de ajuda. Os irmãos sabem que às vezes a seca no Nordeste é implacável, se perde a safra, o gado morre de fome, de sede. Era um ano de crise. Então, a Igreja Batista Missionária tinha um programa de rádio, que alcançava 40 mil pessoas, e a igreja estava 2 meses sem pagar o programa, inadimplente. Aí o pastor chegou e disse assim para a igreja: meus irmãos, eu recebi um ultimato hoje da emissora, dizendo o seguinte: ou nós pagamos esta semana, ou o nosso programa vai ser tirado do ar. Nós não podemos deixar o programa sair do ar, irmão, são 40 mil pessoas que ouvem o evangelho, não podemos, vamos fazer um esforço, vamos fazer uma oferta sacrificial. Estava no culto um casal de meeiros. Talvez essa palavra meeiro, só quem mora na roça entende bem o que é isso. Eu fui criado na roça. Sabe o que é meeiro? Meeiro é o cidadão que trabalha na terra de uma pessoa, cultiva a terra, planta, colhe, e na hora que ele colhe, ele reparte, a metade é para o dono da terra, e ele fica só com a metade. Então estava lá na igreja um casal, meeiro, morava a 6 quilômetros da cidade, iam a pé para a igreja. Então voltando para casa, o senhor Tota e a dona Lourdes. Aí a Lourdes disse: ô Tota, nós temos que ajudar. Temos que ajudar, o programa não pode sair do ar. Tota falou: mas Lourdes não tem nada aqui em casa, não tem dinheiro, vamos ajudar como? Não, Tota, nós temos que ajudar, não viu o apelo do pastor? Temos que ajudar. Mas Lourdes, como é que vamos ajudar? Não tem nada lá em casa. Então andando 6 quilômetros de volta para casa. Lá pelas tantas, a Lourdes disse: ô Tota, nós vamos dar o melhor. Ué, mas o que é o melhor? Lá em casa tem um terreiro com galinhas, tem um galo. O galo é o melhor, vamos dar o galo. O galo, tá bom, vamos dar o galo. Segunda-feira de manhã, a Lourdes bota o galo debaixo do braço, 6 quilômetros para a cidade. Bateu na casa do pastor,
Diz: pastor, eu vim trazer minha oferta sacrificial para o programa não sair do ar. Entregou o galo. O pastor deu um sorriso amarelo, agradeceu, fechou a porta, falou: meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse galo? Pensou: vou fazer uma rifa. Não, rifa não combina com crente, não dá certo. Aí pensou, vou botar na internet. Botou na internet a oferta da mulher do galo. No domingo de manhã, pastor Jeremias Pereira de Belo Horizonte está indo para a igreja, abre o seu caixa de e-mail, está lá a história da mulher do galo. Aqui tocou o coração dele. Chegou na igreja e falou: meus irmãos, tem uma igreja batista numa cidade do interior da Paraíba que está precisando de uma oferta para o programa não sair do ar. Vão levantar uma oferta aqui agora. Levantaram a oferta correspondente a 2 anos de programa. Ligaram para o pastor: fica tranquilo que durante 2 anos o programa está garantido. O mesmo pastor Jeremias vai para o Canadá, prega numa igreja, um colega meu lá, conta essa história, levanta um irmão empresário da igreja, quer saber o que a dona Lúcia está precisando. Lá o sonho dela é ter uma geladeira, o sonho dela é ter um fogão a gás, o sonho dela é ter o conforto de beber uma aguinha gelada no calor escaldante do Nordeste. Então, a oferta está aqui, vai lá, manda comprar geladeira, fogão e tudo que vai precisar. Ele está pregando outra igreja, em Nova York, conta essa história. Levanta um irmão e diz: eu quero saber como é que essa terra da dona Lourdes está trabalhando. Essa terra não pode ser, tem que ser dela. Vamos comprar a terra, vamos passar a escritura em nome dela, a terra vai ser propriedade dela. Comprar a terra e passar a escritura para ela. Está pregando uma outra igreja, levanta uma pessoa que quer saber como é que é essa terra. Vamos irrigar a terra, vamos cavar poços, vamos mandar um engenheiro agrônomo lá cuidar de tudo para que essa terra produza. Mandaram os especialistas lá. Está pregando uma outra igreja, levanta a pessoa que quer saber como é que é a casa da dona Lourdes. Não, ela mora numa casa simples ainda. Falei: então bota tudo abaixo, constrói uma casa grande, bonita, mobília a casa, tudo que ela precisa. Um repórter da Christian Today escuta essa história, pega um avião em Nova York, desce em João Pessoa, pega um carro e vai para o interior da Paraíba, e escreve essa história, e essa história corre o mundo inteiro, contando o que Deus fez na vida de uma mulher, que fez uma oferta sacrificial. Certamente ela não fez com a intenção de receber nada em troca, ela fez por generosidade. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que quando você é generoso, Deus faz você prosperar. Quem semeia, colhe. Quem dá ao pobre, a Deus empresta. Então, meu amado irmão, não encolha a sua mão, porque você é sustentado por Deus, é quem dá vida, é quem dá saúde, é quem dá trabalho, é quem dá inteligência, é quem dá prosperidade. Seja generoso. Maria fez sacrificialmente. Mas em quarto lugar, quarta lição de Maria, Maria fez apesar das críticas. Confira comigo os versos 4, 5 e 6. Irmãos, eu sou pastor há 39 anos, eu nunca vi ninguém se levantando para fazer a obra de Deus sem receber críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado no aplauso dos homens do que na aprovação de Deus. Quem tem medo de críticas está mais preocupado com a sua reputação do que com a glória de Deus. Pois Maria enfrentou 3 críticas. A primeira delas está no versículo 4. Diz aí que alguns ficaram indignados contra ela. Mas quem são esses alguns aí? Os discípulos, a liderança da igreja, que devia estar feliz com ela, imitando a ela, está indignado com ela, mas não por aquilo que ela fez, mas para quem ela fez. Se fosse para os pobres, tudo bem, mas para Jesus, não, aí é desperdício, é demais, é brincadeira. Presta atenção nisso, quando você faz a obra de Deus de maneira certa, tem muita gente que vai ficar com raiva. Segunda crítica, olha o versículo 5, diz que
murmuraram contra ela, dizendo, mas para que desperdício? Esse dinheiro, esse perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e dar aos pobres. Em outras palavras, estão dizendo o seguinte, olha, dá para dar muita cesta básica, dá para dar muita Bolsa Família, dá para resolver o problema de muita gente. Agora, deixa eu dizer uma coisa interessante aqui. Quem fez a avaliação disso, está em João 12, foi Judas. E é a primeira vez que a Bíblia diz que Judas era ladrão. Na verdade, Judas estava muito interessado nesse dinheiro, não é porque ele queria ajudar os pobres, não, ele era um falso filantropo, ele queria embolsar essa grana. Preste atenção em outra coisa. Foi com a frustração da atitude generosa de Maria, e ele não conseguiu embolsar esse dinheiro, é que ele sai dali para ir a Jerusalém vender Jesus por 30 moedas de prata. Tem gente que ama Jesus e tem gente que ama o dinheiro. Quem somos nós? A quem nós amamos? Eu sei que hoje não tem mais murmuração na igreja, quase que acabou, né? Não tem mais, ninguém murmura mais, coisa maravilhosa. Agora preste atenção nisso, se você vai fazer a obra de Deus, você vai enfrentar murmuração. Terceiro lugar, olha comigo o versículo 6. Jesus disse, deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Então, primeiro é indignação, segundo é murmuração, e terceiro é molestação. Molestar hoje é crime, da cadeia. Agora, você está fazendo a obra de Deus? As pessoas estão com raiva, continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão murmurando, continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão molestando você, continue fazendo a obra de Deus. Você não faz para homem, você faz para Deus. Porque por outro lado, irmãos, tem crente cristal. Você sabe o que é crente cristal? Qualquer coisinha trinca, qualquer coisinha se milindra, qualquer coisinha, não, também estou fazendo a obra de Deus, então o pessoal está criticando, ninguém está reconhecendo, também não faço mais nada. Em nome de Jesus, meu irmão, faça a obra de Deus, apesar das críticas. Quinto lugar, Maria fez só para agradar a Jesus. Vamos levar agora ao texto de João 12, para você entender isso aqui, porque só João relata esse fato. Diz que Maria enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. O que significa isso? Para a cultura brasileira, nada, só um gesto de humildade. Mas para a cultura israelita, isso era um escândalo. Uma mulher não soltava os cabelos em lugar público. Era a mesma coisa de botar a reputação dessa mulher em dúvida. Por que Maria fez isso? Irmãos amados, deixa eu lhes dizer, quando você ama Jesus, quando o seu amor é um amor intenso, a sua gratidão é transbordante, você não consegue ficar muito engessado dentro de determinadas caixas de protocolos humanos. Maria não estava ali preocupada o que Pedro ia pensar, o que Judas ia falar, o que Tomé ia dizer, o que Mateus ia imaginar. Ela não estava preocupada com o que os outros iam falar dela. Ela tinha uma única preocupação, o único vetor que governava a atitude dela era agradar a Jesus, era agradecer a Jesus, era expressar seu amor por Jesus. Tem hora, queridos, que nós preocupamos demais com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, com o que os outros vão dizer, e nós ficamos tão preocupados, cheios de dedos, querendo agradar a homens, que nós chegamos a desagradar a Jesus. Maria fez para agradar só a Jesus. Sexto lugar, Maria fez o que pôde, ela fez o seu melhor, ela fez sacrificialmente, ela fez apesar das críticas, ela fez só para agradar a Jesus, mas em sexto lugar, ela fez a pessoa certa. Veja comigo os versos 6 e 7. Por que a molestais? Deixai-a, ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O que Jesus quis dizer aqui? Que os pobres podem ser deixados para depois? Que os pobres não são prioridade? Será que a igreja deve entrar naquela dicotomia, que o que importa é salvar a alma, e que o corpo pereça? Será que esse texto está querendo dizer que a igreja não deva fazer
assistência aos pobres, cuidar dos pobres, alimentar os pobres, socorrer os pobres. É isso que esse texto está ensinando? E a resposta é 1000 vezes não. 1000 vezes não. Aliás, Jesus Cristo narra um texto em Mateus 25, 31 a 46, onde é uma cena do juízo final, e o único pecado elencado ali é o pecado da omissão em relação aos necessitados. Agora, o que esse texto, irmãos, quer dizer é o seguinte: ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres. Ninguém é salvo porque ajuda os pobres. Ajudar os pobres não é a causa da salvação, é o resultado da salvação. Você não ajuda os pobres para ir para o céu, você ajuda os pobres porque você já é cidadão dos céus. Você não ajuda os pobres para ser salvo, você ajuda os pobres porque foi salvo pela graça de Jesus Cristo. Agora, preste atenção nisso, quem é salvo tem um coração generoso. Não dá para entender, irmãos, uma pessoa salva, avarenta, munheca, mão fechada, coração duro, é para mim, só para mim, eu nunca socorro, eu nunca ajudo, eu nunca assisto. Em nome de Jesus, querido, é necessário você entender isso. Se o seu coração foi convertido, o seu bolso será também, porque foi Jesus quem disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. 7º lugar, Maria fez não apenas a pessoa certa, mas ela fez também no tempo certo. Olha comigo o versículo 8, a parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Vamos entender um pouquinho isso aqui, irmãos, porque isso é magnífico. Isso é magnífico. Vocês se lembram, lá em Lucas 8, que a Bíblia fala que Jesus, no seu ministério itinerante pelas cidades e aldeias da Galileia, e eram 204 cidades na aldeia, na região da Galileia, que as mulheres sustentaram o ministério de Jesus, e a Bíblia fala de 3 mulheres, Maria Madalena, Joana, Susana, e muitas outras, que iam acompanhando Jesus e sustentando o ministério dele. Isso me encanta, porque vamos parar para pensar um pouquinho agora comigo. Estou falando de Jesus e mais 12 homens, 13 pessoas. 3 mulheres são citadas pelo nome, 16 pessoas, mas muitas outras eu não sei quantas são. Vamos imaginar que ao todo sejam 40 pessoas, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Essas mulheres iam bancando o ministério de Jesus financeiramente, logística de hospedagem, logística de comida, logística de roupa, tudo isso aí as mulheres bancando. Nota de rodapé, parece que as mulheres são mais generosas do que os homens. Agora preste atenção, Jesus alertou para os seus discípulos e essas mulheres presentes, que ele subiria para Jerusalém, seria entregue nas mãos das autoridades, para ser preso, para ser crucificado, para ressuscitar o 3º dia, e elas, sabendo disso, sobem com ele. Quando Jesus estava sendo crucificado, só tem João lá presente, os outros fugiram, mas essas mulheres da Galileia estavam lá. Agora preste atenção noutra coisa, Lucas 23, lá no finalzinho, diz que quando Jesus foi sepultado, não consta nem que João estivesse presente, mas essas mulheres estavam lá e viram onde e como Jesus foi sepultado. Você pode repetir essa frase comigo? Onde e como Jesus foi sepultado. Elas estavam lá. Agora, eu pergunto a vocês, que hora Jesus morreu? Sexta-feira, que horas? 3 horas da tarde, hora 9, 3 da tarde. Que horas ele foi sepultado? Nós não sabemos. Agora, sabemos que tem que ter sido antes de começar o sábado, que começava às 6 da tarde. Então eu estou falando que entre a morte de Jesus e o sepultamento de Jesus, teve que ter pelo menos, no mínimo, menos de 3 horas, no máximo 3 horas. Agora, é muita coisa para acontecer em 3 horas. Por exemplo, morreu. Ninguém pode tirar o corpo da cruz. Tem que ter autorização. Quem autoriza? O governador.
Mas o governador não atende qualquer um, tem que arranjar alguém que tenha trânsito livre com ele. Então tem que chamar um camarada que possa ter acesso a ele. Então chamaram o José de Arimateia. E ele foi lá no governador e falou: olha, eu gostaria de pedir permissão para tirar o corpo de Jesus da cruz, para sepultar. Falei: não deu prazo de morrer. Não morre rápido assim não, de jeito nenhum. Não morreu não. Não morreu, senhor, não morreu. Eu só acredito que morreu se chamar o oficial romano que fez, liderou a execução lá. Não, então vamos lá. Chama o cara, não tinha telefone celular na época, chama, ó, o senhor tem que ir lá para dizer que o cara morreu. Vem, ó, governador, morreu sim, senhor. Então, agora o governador tem que fazer um documento de autorização. Agora tem que voltar lá, tirar o corpo da cruz. Mas tem que ir no mercado comprar roupa, linhos, tem que ir no mercado comprar perfumes, tem que lavar o corpo, tem que limpar o corpo, tem que enrolar o corpo em lençóis, tem que levar para o local da sepultura, tem que tirar a pedra pesada, tem que colocar o corpo lá dentro, tem que botar a pedra de volta, tudo antes das 6 da tarde. Qual a conclusão que vocês estão chegando comigo? É muito pouco tempo para muita coisa. Agora preste atenção no raciocínio. Essas mulheres estão lá vendo onde e como. Pergunta: por que essas mulheres, ao terminar o sábado, e o sábado terminava sábado, 6 da tarde, correram para o mercado para comprar perfumes? Embora o texto esteja silencioso acerca disso, o contexto geral prova uma coisa: mulher não gosta de nada mal feito. Elas disseram assim, pensaram assim: esse negócio está mal feito, vamos fazer direito, vamos honrar Jesus, já honramos na vida, vamos honrar na morte. Quando elas chegam, domingo de madrugada, para surpresa delas, a pedra tinha sido rolada, o túmulo estava aberto. Entraram, o túmulo estava vazio. Ao sair, um anjo pergunta para eles: o que é que vocês estão fazendo aqui, procurando entre os mortos o que está vivo? Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Agora preste atenção numa coisa. Sabe o que o anjo diz para elas também? Indiretamente: vocês fizeram muita coisa para Jesus, mas uma coisa vocês não fizeram. Vocês não anteciparam para ungir o corpo dele para a sepultura. Ele não precisa mais disso aqui não, ele já ressuscitou. Sabe o que significa isso? Tem coisas que ou você faz hoje, ou você nunca mais vai ter a chance de fazer. Tem que fazer no tempo certo. É aquela conversa, é aquela visita, é aquele confronto, é aquela oração, é aquele acerto dos ponteiros, é aquela ajuda financeira, no tempo certo. Deixa eu ilustrar isso. Eu costumo dizer que na cultura brasileira, pastor, tem duas coisas que me chocam muito. Primeiro, é que eu nunca vi ninguém receber tanto elogio como os defuntos. Bota um caixão, passa um a um, todo mundo elogia: fulano, tão bom, tão bom. Mas o cara, fica um negócio maravilhoso. O coitadinho, em vida, nunca escutou um elogio daquele. Depois que morre, cobre o cara de elogio, mas não adianta mais, ele não escuta mais. Aí, aquela pessoa que nunca recebeu um buquê de flores em vida, quando morre, enche de coroa de flores. A coitadinha da esposa que nunca recebeu um buquê de rosas do marido, quando ela morre, ele manda fazer uma coroa para ela. Para que você manda flores para quem está morto? Não é porque você ama, não. Sabe por que os mortos recebem mais flores que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Você tem que fazer, faça hoje. Tem que mandar flor, manda em vida. Tem que elogiar alguém, elogie em vida. Tem que socorrer alguém, socorra enquanto é tempo. Um dia um pastor, um presbítero amigo meu, me deu uma palavra que me ajudou muito. Eu era solteiro ainda. Ele disse: pastor Hernandes, pai e mãe deixar herança para filho é lei. No Brasil é lei. Morreu é do filho, é da filha. Tem pai que tem dinheiro, tem mãe que tem dinheiro, o filho está passando uma magrela, ele não ajuda. Não ajuda.
Aí depois que morre, deixa tudo. Mas você lê. Se você tem alguém da sua casa, da sua família, que está precisando de socorro, de ajuda, e você pode ajudar, e tem como ajudar, seja uma pessoa generosa. Faça enquanto é tempo. Mas em último lugar, oitavo e último lugar. Então vamos resumir os 7 primeiros pontos? Maria fez o que pôde, ela fez o seu melhor, ela fez sacrificialmente, ela fez apesar das críticas, ela fez só para agradar a Jesus, ela fez a pessoa certa, ela fez no tempo certo, mas em oitavo lugar, ela fez com reflexos para a eternidade. Olha o versículo 9 comigo. Em verdade vos digo, onde for pregado o evangelho em todo o mundo, será contado o que ela fez para testemunho seu. Oh, irmãos amados, isso mexe comigo profundamente. Porque a pergunta que você e eu temos que fazer é essa: meu Deus, o que é que eu estou fazendo hoje que vai impactar as futuras gerações? E essa profecia de Jesus, feita há 2000 anos, dentro de uma casa humilde, numa vila humilde, tem sido trombeteado dos outeiros da história nos ouvidos do mundo. E hoje, literalmente hoje, 28 de janeiro de 2021, esta profecia se cumpre, mais uma vez, na inauguração deste santuário da Assembleia de Deus em Guarulhos, São Paulo, Brasil. Faço-lhe uma pergunta: que frase vai resumir a sua vida, que vai estar talvez grafado num pedaço de pedra, de mármore, em cima do seu túmulo? Nós estamos vivendo uma geração egoísta, narcisista, materialista, consumista, que pensa em si. Mas nós precisamos desesperadamente de ver esta vitalidade que hoje temos visto aqui dentro desse templo, na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, das últimas gerações. Nós, há poucos anos, há 3 anos, aliás, há 4 anos, 3 anos e pouco, celebramos os 500 anos da Reforma Protestante. Irmãos, eu estive lá exatamente no dia 31 de outubro, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, e percorrendo a Europa, como praticamente tenho feito viagens para todos os anos. A Europa hoje é um continente pós-cristão, as igrejas estão vazias, os templos são vendidos e transformados em mesquitas, em boates. Eu estive em Edimburgo, pastor, capital da Escócia, berço do presbiterianismo, onde nasceu o presbiterianismo. Eu fiquei muito triste, chorei no dia. Um dos templos mais bonitos da cidade. Eu entrei, não vi banco, não vi púlpito, eu vi mesas, porque o templo era um bar. Um bar. Hoje na Inglaterra, dos grandes avivamentos do passado, John Wesley, George Whitefield, William Wilberforce, William Carey, John Charles Ryle, Mark Lloyd Jones, John Stott, hoje, menos de 4% frequentam a igreja. Os templos estão sendo vendidos e transformados em boates. Eu estive recentemente num congresso nos Estados Unidos, em Nova York, fui pregar numa igreja Assembleia de Deus. Percorri 30 minutos do hotel onde estava ao templo, onde eu ia pregar. O pastor me mostrou 11 templos vazios, que estavam sendo vendidos, porque não tinha mais gente para frequentar. Agora, o grande problema, irmãos, é que você chega às vezes na igreja, os bancos estão vazios, e você olha, vê um mar de cabecinhas brancas. Mar não, porque são poucas. A juventude não está mais. E por quê? É porque os pais falharam em passar o bastão do evangelho para os seus filhos. Às vezes os pais só preocupam em uma boa escola, numa boa academia, num bom trabalho, numa boa empresa para os filhos, num bom negócio para os filhos, mas a coisa mais importante para passar aos nossos filhos é a nossa fé, e fé começa em casa. Eu quero concluir. Trazendo um alerta para os meus irmãos que me fere o coração.
Por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito, eram 600 mil homens, fora mulheres, crianças e estrangeiros, avaliado em 2 milhões de pessoas. Sabe quantas pessoas desses 2 milhões morreram antes de entrar na Terra Prometida? Quantos? Todos, exceto 2 pessoas. A geração que entrou na Terra Prometida não foi a geração que saiu do Egito, aquela morreu toda, exceto 2 pessoas, Josué e Caleb. Ficaram no deserto, o deserto foi o maior cemitério da história. Agora, a segunda geração que nasceu no deserto, portanto, só gente de 40 anos para baixo, diz a Bíblia que agora entra na terra, e a outra geração que nasceu na terra, a terceira, não conhecia Deus mais. Não conhecia Deus mais. Eu não sei quanto a vocês, mas a sensação que eu tenho é que os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais foram mais crentes do que nós, e parece que estamos sendo mais crentes que os nossos filhos, e que Deus tenha misericórdia dos nossos netos. O que eu estou lhes dizendo, amado, é que nós temos que acordar para investir nas crianças, investir nas futuras gerações. Lá no passado, nós éramos criados na beira do fogão, papai e mamãe contando histórias para nós, mas hoje, uma criança nasce, já tem um telefone no celular, já tem milhares de influências na vida dele, sem que os pais saibam. Se Deus não tiver misericórdia, nós não tivermos compromisso, irmãos, nós poderíamos perder as futuras gerações. E eu queria ilustrar isso biblicamente para encerrar. Todos vocês conhecem a história do rei Ezequias. Ezequias tem uma característica, diz a Bíblia que ninguém foi igual a ele antes nem depois, um homem singular. Começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos e morreu com 54 anos. Um homem piedoso, mesmo tendo um pai terrível, chamado de Acás. Construiu um grande reino, tornou-se um homem opulento, construiu um grande exército, construiu grandes coisas, experimentou uma reforma religiosa e um avivamento em Israel. Mas com 39 anos de idade, ele teve 2 problemas. Primeiro, Jerusalém foi cercada pelos assírios, que tinham acabado de tomar Samaria, o reino do norte, caiu no governo de Ezequias aqui embaixo, aqui na Judéia. Esse mesmo império cerca Jerusalém e mandou um aviso abusado para o rei: se renda, porque Deus nenhum livrará você das minhas mãos. O profeta Isaías disse ao rei: coragem, coragem, porque se Deus está do nosso lado, não tem derrota. E o rei então apresentou aquela carta abusiva na casa do Senhor, e Deus mandou um anjo só, e matou 185 mil soldados assírios, e libertou Jerusalém do poder da Síria. Mas agora diz a Bíblia que o rei está doente, com 39 anos, com a úlcera, e ele vai morrer. Os médicos não resolveram o problema dele. Deus mandou Isaías na casa dele com uma ordem: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E o rei voltou-se para a parede, e orou abundantemente, e chorou copiosamente, e orou fervorosamente, e Deus respondeu rapidamente, e mandou de volta o profeta na casa deles. Tá bom, eu escutei a oração do rei, eu escutei a sua oração, eu vi suas lágrimas, eu vou te curar, eu vou libertar Jerusalém. No terceiro dia você vai entrar na casa de Deus. Sabe o que aconteceu? Foi um milagre tão grande, que lá da Babilônia, um reino que estava começando, mandaram uma comitiva diplomática visitar o rei Ezequias para levar presentes para ele. Quando o rei recebeu a comitiva internacional e diplomática, abriu os seus palácios, abriu os seus tesouros e mostrou quão grande ele era, quão rico ele era, quão poderoso ele era, e não deu uma palavra sequer de gratidão a Deus. Diz a Bíblia que foi mal aos olhos do Senhor. Deus mandou o profeta de novo na casa dele: está vendo aí, você recebeu umas visitas aí? Ah, recebi isso, senhor. E aí o que você fez? Ah, mostrei meu palácio, minha riqueza, meus tesouros. E aí o profeta disse: foi mal o que você fez. Então escuta a palavra do Senhor agora. Essa Babilônia vai se tornar um grande império, e ela virá, e vai saquear tudo que os seus pais ajuntaram, que você ajuntou, que os pósteros vão ajuntar, tudo, vai levar tudo, vai saquear tudo, essa riqueza toda que você se orgulhou, eles vão levar tudo. Tem mais: dos filhos que tu gerares, serão levados prisioneiros, cativos, e tem mais:
Esses filhos serão feitos eunucos. Sabe o que significa isso? Vão ser castrados e não vão poder gerar. Você quer uma coisa pior que essa? Sabe o que o rei respondeu para o profeta? Ele pensou e respondeu: boa é a palavra que tu disseste. Bom, você não entendeu o que eu falei. Eu falei que a Babilônia virá, vai levar tudo, vai saquear tudo, vai levar os filhos escravos, vão castrar os filhos, e você me diz que boa essa palavra, você enlouqueceu, você perdeu o juízo. Mas ele justificou: boa essa palavra, porque pelo menos eu terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Desculpem da expressão, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: quando isso acontecer, eu não estou mais aqui para contar essa história, que se danem as futuras gerações, eu só me importo comigo. Lamentável, não? Dramático, não? Fiz a minha parte. Tanto ele não se envolveu, que o menino dele, que nasceu depois de 3 anos que ele estava curado, que começa a reinar com 12 anos e reina 55 anos, foi o maior monstro da história de Judá, Manassés, o pior rei da história. O homem mandou serrar o profeta Isaías ao meio. Eu estou dizendo isso, irmãos, com o coração pesado, porque é hora da igreja parar e pensar: nós temos que investir nas futuras gerações. Nós temos que cuidar dos nossos filhos, nós temos que cuidar dos nossos netos, nós temos que cuidar das crianças, nós temos que lutar para que a geração de amanhã, para que a igreja de amanhã seja mais viva, seja mais forte, seja mais cheia do Espírito Santo, que a nossa igreja ainda hoje. Que nós possamos imitar Maria, que fez o que pôde, que fez o seu melhor, que fez sacrificialmente, que fez apesar das críticas, que fez só para agradar a Jesus, que fez a pessoa certa, que fez no tempo certo, que fez com reflexos para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, estejamos de pé, vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. A recomendação de Deus a Josué foi: medita nela, rumina ela, de dia, que esta palavra tire o seu sono hoje. Faço votos que você não durma, que o seu travesseiro seja de espinho, mas que você possa entender a responsabilidade que Deus nos chama nesta noite. Se você estava ligado na palavra, você entendeu que a sua atitude de generosidade e o seu compromisso de testemunho de fé fará com que as novas gerações sejam marcadas, e significa o quê? A igreja vai avançar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Agradeçamos ao Senhor, bendito Deus, gratos por tudo, Senhor, por tão grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos, te agradecemos nesta hora, Pai, no poderoso nome de Jesus.